Com o primeiro filme dos X-Men completando 20 anos e os direitos voltando para Marvel, eu decidi fazer o elenco dos sonhos dessa nova versão dos X-Men que vão ser introduzidos dentro do MCU. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu entrar no elenco dos sonhos, se é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo, deixar um like, que isso ajuda bastante o canal a crescer, ficar cada vez melhor, e deixa nos comentários qual ator você quer para cada um dos papéis que eu vou falar aqui durante o vídeo. Eu acredito que os X-Men, sendo introduzidos dentro do MCU, a Marvel vai seguir por um caminho bem diferente do que a gente viu a Fox fazendo. Primeiro, em termos de elenco mesmo, para desvencilhar, para a gente não pensar que faz parte de uma mesma coisa dentro do mesmo universo. Então, eu não acredito que o McAvoy vai voltar, que o Michael Fassbender vai voltar, por mais que sejam bons atores que fizeram bons papéis para o Magneto e para o Xavier em determinados filmes. Perto do final, você viu claramente que eles estavam de saco cheio de fazer isso. E o segundo ponto que eu acho interessante de falar antes de entrar no elenco em si é justamente as possibilidades que a Marvel tem para introduzir os mutantes, que também eu acho que vão seguir um caminho diferente do que a gente viu nos filmes da Fox. Eu não acho que vai envolver tipo Mansão Xavier, o Xavier contra o Magneto. Eu acho que eles podem seguir por um caminho bem diferente e bem interessante. A primeira possibilidade, eu acho que é justamente pegar o gancho com os Eternos e fazer meio que os Eternos darem origem aos mutantes dentro do MCU. Mas uma outra possibilidade que eu acho até mais legal é eles pegarem como base o House of X, que foi meio que essa reintrodução dos mutantes, dos X-Men, dentro dos quadrinhos, porque eles meio que foram deixados um pouco de lado e agora eles voltaram com tudo, e o caminho que o House of X toma é bem interessante porque ele meio que está encaminhando para o que a Marvel pode fazer nos cinemas também. E usando como base o House of X, isso responderia uma pergunta muito legal que fica no ar, que é tipo, onde estavam os mutantes esse tempo todo dentro do MCU? E a resposta pode ser justamente a Krakoa, que é a ilha viva mutante, que dentro das HQs, meio que os X-Men se escondem dentro da ilha, bolam um plano e quando eles se revelam para a humanidade, eles já se revelam com esse plano posto em andamento, onde eles não buscam mais a coexistência harmoniosa entre humanos e mutantes, e sim que eles sejam reconhecidos como uma nação. E isso pode ser transposto para dentro do MCU de uma forma interessante também, pelo fato de que você explica por que eles ficaram sumidos esse tempo todo, em que eles, por opção, se mantiveram reclusos durante a Batalha de Nova York, durante a crise com o Ultron e principalmente contra o Thanos. E aí quando eles se mostram para a humanidade e para todos os heróis que já existem buscando reconhecimento, isso pode levar a um atrito entre ideias e tipo os mutantes serem questionados de por que eles não ajudaram nos momentos mais importantes, que isso pode ser interessante justamente para colocar eles num outro lado de um espectro, para que ocorra eventualmente, quem sabe, um Vingadores versus X-Men. Bom, vamos entrar no elenco em si, começando pelo próprio Professor X, pelo Xavier, que eu tenho duas possibilidades interessantes. A primeira delas, que é justamente indo para uma pegada mais tradicional, a gente poderia escalar o Ralph Fiennes, que é um excelente ator, que ele já tem essa bagagem de ter trabalhado numa grande franquia, que no caso foi Harry Potter, que ele fez o Voldemort, e eu sinto que ele traria um peso de atuação para o Professor Xavier no nível, ou eu diria até maior do que o Patrick Stewart conseguiu entregar para o personagem, que já foi muito bom. O outro nome que eu tenho para o Professor Xavier vai de encontro com um rumor que está sendo especulado que um dos integrantes dos X-Men vai ter a etnia trocada. E no caso, eu acho que poderia ser também para o papel, trazendo um ator um pouco mais jovem, o Oscar Isaac, que ele é um ator muito bom também. Ele é bom tanto do lado cômico quanto do lado dramático, e eu sinto que ele fazendo o Xavier, ele ia conseguir mesclar o que o James McAvoy fez, de ter uma carga dramática, mas ao mesmo tempo uma leveza, e eu sinto que a forma como o Oscar Isaac ia ser inserido, ele combina muito com o Professor X do House of X, que ele é esse sujeito centrado, mas ele tem um certo sarcasmo, uma certa ironia na forma como ele lida com tudo, como se ele fosse um ser superior a todos, que eu acho que seria interessante o Oscar Isaac nesse papel. E se temos o Professor X, também temos que ter o Magneto, que aí eu também tenho dois nomes, um para contracenar com o Ralph Fiennes, que aí eu diria o Bryan Cranston, que ele é um excelente ator,
principalmente em séries, e em Breaking Bad ele mandou muito bem. Só que eu sinto que o Bryan Cranston, dentro do cinema, ele ainda não entregou o que ele consegue em termos de atuação de ser um excelente ator. E talvez essa seja a chance dele se encontrar, e ele contracenar com Ralph Fiennes talvez entregaria cenas excelentes. Mas um outro nome que aí se encaixaria mais com o Oscar Isaac, e aí é um nome totalmente tirado da caixinha de surreal mesmo, porque quando pensam no Magneto sempre tem um estereótipo muito claro na cabeça, eu diria o Cillian Murphy, que é um outro ator que também é muito bom, mas ele também não é tão conhecido do grande público. Ele recentemente está fazendo a série Peaky Blinders, que super elogiam ele, e ele é um ator que eu acho que falta um papel para ele explodir para a grande massa mesmo. E talvez ele fazendo esse Magneto, trazendo toda essa fleuma, essa imponência do personagem, ao mesmo tempo que ele tem um jeito meio bizarro de ser, talvez agregaria muito e traria uma outra visão, uma outra perspectiva para esse personagem. Um outro vilão que talvez fosse interessante trazer, mas eu não sei se eles vão trazer justamente por conta dos últimos filmes terem dado tanto destaque, é a Mística. E no caso também eu tenho dois nomes, um para contracenar com o Ralph Fiennes e o Bryan Cranston, que é a Charlize Theron, que é vencedora do Oscar, ela é a Furiosa do Mad Max, e eu sinto que ela seria muito interessante para a Mística pelo fato dela já ser uma atriz mais velha para contracenar com eles também, mas principalmente pelo fato de que a Charlize ela se entrega para os papéis, ela não se importa em se transformar, em passar por maquiagem, que é algo que eu acho que é importante para a Mística como um todo, porque ao longo dos filmes dos X-Men, em que tem a Jennifer Lawrence, você vê que a maquiagem não está melhorando, na real ela está piorando porque a atriz meio que não quer ficar muito tempo se maquiando e ela tem que aparecer e tem que mostrar ela, e aí, no final das contas fica meio que uma roupa bizarra, e eu sinto que a Charlize ela não tem esse bloqueio, essa barreira de não, tenho que ser de tal jeito e tal. Ela mergulha nos papéis e ela é uma excelente atriz e traria uma carga muito forte para a Mística que seria interessante, e ela contracenaria de igual para igual com esses outros grandes atores. Agora, para fechar a trinca com o Oscar Isaac e o Cillian Murphy, eu diria a Evan Rachel Wood, que praticamente a Dolores dela de Westworld é meio que meio caminho andado para entregar uma Mística, e ela é uma boa atriz também, e eu acho que talvez em termos de combinar os personagens, ficaria mais interessante ver essa interação entre o Oscar Isaac, o Cillian Murphy e ela. Agora, pensando no Ciclope, que eu diria que de todos os personagens dentro dos filmes da Fox, do X-Men, é o mais injustiçado porque nunca souberam trabalhar bem o personagem. Eu sinto que falta um ator com carisma, que cause uma empatia na gente que está assistindo aos filmes e se importe com o Ciclope, e que o Ciclope tenha um destaque um pouco maior. E justamente no caso, eu acho que o Josh Hutcherson, que fez o Peter em Jogos Vorazes, é uma escolha muito boa, porque ele é um ator carismático, ele passa o ar de bom moço, de leal, que o Ciclope precisa, e isso traria um ar mais humano para o Scott, mais identificável. E aí, para contracenar com o Josh Hutcherson, eu pensei na Saoirse Ronan para fazer a Jean Grey, porque ela é uma ótima atriz também, eu acho que os dois teriam uma química interessante em tela, mas principalmente pelo fato da gente pensar num longo prazo, de ter uma atriz boa dramaticamente para segurar as pontas no momento em que, possivelmente, a Marvel fosse adaptar a Fênix Negra, seja para dentro dos filmes ou até mesmo ser uma grande saga nos filmes, ou dentro das séries que eles estão começando a fazer agora. E aí ter a Saoirse para entregar esse range dramático, eu acho que funcionaria muito bem. E eu estou enrolando para falar do Wolverine, mas vamos falar sobre ele agora, que eu sinto que talvez é o papel mais difícil de todos de ser escalado por um simples fato. Hugh Jackman, ele foi um ator que surgiu aos 45 do segundo tempo para fazer o Wolverine, ele acabou marcando o personagem durante toda a saga dos X-Men da Fox, atores trocaram e tal, ele foi o único que manteve-se do começo ao fim, e ainda por cima ele se despediu com uma chave de ouro, ele fez Logan, que é um baita filme. E aí, pensando nesse sentido, um ator que seria interessante, por um lado, seria o Keanu Reeves, porque ele já foi considerado lá na época que ele tinha 35 anos, agora recentemente está sendo considerado novamente com seus 55 anos. Ele já deu entrevista falando que gostaria de fazer o Wolverine, e eu sinto que ele seria um Wolverine legal no sentido de ser um Wolverine mais velho, mais cansado, mais de saco cheio de tudo. Só que eu acho que talvez o principal problema sejam 2 ou 3, não sei, tipo, a idade dele seja um empecilho pra, tipo, manter o personagem por muito tempo dentro da saga, e também o fato dele ser um ator, de forma geral, meio limitado. Mas pensando num ator mais jovem pra fazer o Wolverine, eu super compraria a ideia do Taron Egerton, que ele foi o grande injustiçado do Oscar de 2020, em que ele fez Rocketman, que ele tá ótimo, só que ele acabou sendo esnobado pelo
Oscar que acabou premiando no ano anterior o Rami Malek por fazer Bohemian Rhapsody, então vai entender. Porque o ator, ele é um pouco mais baixo, ele é mais truncadinho, ele tem um biotipo diferente do que o Hugh Jackman fez, que seria interessante porque aproximaria o personagem do que ele é das HQs, além do fato de que o Taron é um ator que eu sinto que está em constante evolução e se tornando cada vez melhor. E isso agregaria para o personagem ao longo prazo, dele se manter como personagem mais tempo e cada vez mais ir entrando no que é o Wolverine, entregando diferentes facetas dele. E eu acho que o fato dele ser diferente do que é o Hugh Jackman é muito legal porque evita uma comparação direta, que é algo que eu tô sentindo que muitos nomes que estão escalando para tentar ser o Wolverine são muito próximos do que é o Hugh Jackman. E aí se você vai fazer algo que é muito parecido com o que já foi feito, qual é necessariamente a necessidade de pegar tipo o Josh Bertal, que é um ótimo ator, que ele fez Justiceiro, para fazer o Wolverine, sendo que eu sinto que talvez acabe se perdendo no fato de serem tipos muito parecidos de atuação. E a gente não pode esquecer também de outros personagens que são X-Men, que são mutantes, que têm uma certa ligação com personagens que já estão inseridos dentro do MCU, que é o caso da Vampira, que eu sinto que uma atriz muito legal para fazer seria a Kristen Stewart, que pelo que ela fez em As Panteras, eu sinto que ela mostrou que ela tem uma veia cômica muito legal e a vampira dela ia ser uma vampira interessante, ia ser diferente do que a Anna Paquin fez nos filmes anteriores e talvez trouxesse esse lado mais cósmico, mais poderoso da personagem mesmo. E uma outra personagem do X-Men que também tem ligação com um outro personagem que já está inserido é a Tempestade junto com o Pantera Negra, que no caso talvez eu sinta que poderia ser a Kiki Lane, que ela fez Se a Rua Bale Falasse, que ela é uma boa atriz, que inclusive ela já deu declarações falando que super gostaria de interpretar a Tempestade nos cinemas dentro dessa versão da Marvel. Então fica aí a sugestão. E é isso, pessoas. Esse é o meu casting dos sonhos desses personagens de X-Men que eu acho que são os maiores que dificilmente a Marvel talvez não coloque dentro da sua versão dos X-Men dentro do cinema. Eu sei que tem uma trocentada de mutantes, só que se fosse para falar de todos, esse vídeo ia ficar gigantesco. Eu tentei me ater aos principais. E vocês, o que vocês acharam dessa minha lista? Vocês concordam, não concordam? Quem vocês gostariam de ver em cada um desses papéis? Deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso, pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho. Só clica na bolinha que você assina e não perde nenhum dos próximos vídeos. Mas para ter certeza, ativa o sininho para receber as notificações de quando saírem os próximos vídeos. E deixa aquele like aqui embaixo, que como eu já disse, ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas e o canal crescer e ficar cada vez melhor. Então deixa o like que eu agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau!